doutor Álvaro não estará aqui com a gente, mas a gente tem um convidado bastante importante agora no Band News Station, que é o professor da Unesp, Wallace Correia, coordenador da plataforma Infotracker. O Infotracker, o professor Wallace está acompanhando de perto dados da pandemia. E hoje a gente queria conversar com o professor para falar especificamente sobre a situação que a gente está acompanhando na China, onde o governo chinês determinou o fechamento de enormes regiões após os números da pandemia, os números de contaminações por Covid, esses números voltarem a subir. Professor, como é que o senhor está vendo essa situação na China? É excesso de zelo, excesso de precaução? Realmente os números estão fora da curva e exigem preocupação não só dos chineses, mas do mundo inteiro? Bom dia, professor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os telespectadores. No caso da China, o que a gente observa é que sim, existe uma crescente de casos ocorrendo lá, ou seja, existem surtos locais ocorrendo na China. No entanto, a magnitude desses surtos, né, é em torno de 5 mil óbitos, 5 mil casos, né, nas últimas 24 horas. Então, só para a gente ter uma ideia de comparativo, hoje o país, né, o Brasil, ele registra em torno aí de 40 a 45 mil casos por dia. Né? Ou seja, é um número muito inferior, né, de casos que estão ocorrendo na China. Então, alguém que não está analisando os dados, né, mas de perto poderia ter essa má interpretação, né, de que está havendo uma grande explosão de casos na China. Mas, na verdade, não. Isso vai mais ao encontro do tipo de política adotada na China, que é a Covid-0. Ou seja, o país ele vem adotando medidas para cercear a Covid no sentido de qualquer tipo de surto local que está ocorrendo na China. A China ela implementa, né, por exemplo, sistemas de lockdown, ela utiliza aplicativos para monitorar e tentar diagnosticar rapidamente essas pessoas infectadas, ela se utiliza, né, de testagem massiva para tentar detectar rapidamente esses contágios de forma a tentar controlar o surto na localidade e não deixar com que ele se espalhe para o país inteiro. Professor, é muito interessante ouvir o senhor fazendo, inclusive, esse comparativo com o que a gente tem no Brasil, porque quando a gente abre, por exemplo, os dados da China, estava dando uma olhada aqui, e é assim, tão surpreendente, porque se você pegar em junho de 2020, quando a gente tinha, né, os casos crescendo bastante aqui no Brasil, a média de casos na China era de 11, de 10, de 5, números assim surpreendentes. Primeiro, a gente pode confiar nesses dados da China? E segundo, o que é que tem feito esses números subirem tanto, né? Já que a gente está falando, vamos pegar junho de 2021, média de casos 24. E atenção, a gente não está falando em 24 mil, tá? Lembrando do tamanho da China, a gente está falando em 24 casos, é isso mesmo. E aí, nos últimos dias, essa alta, né, considerável no número de casos, né? O que é que explica isso? É claro que parte da comunidade internacional, ela, claro, desconfia, né, desses dados da China, porque é um país extremamente populoso, é o maior país do mundo, né, em torno de 1,5 bilhões de pessoas, então é muita gente, né, e a gente, aqui do Ocidente, né, a gente observa o estrago que a Covid faz, né, mas independente disso, quando a gente, por exemplo, analisa os outros países do Oriente, né, como o Vietnã, a própria Tailândia e outros países que também tiveram sucesso nessa estratégia de Covid-0, a gente observa que sim, pode até fazer sentido, né? Porque nesses outros países nós não tivemos também uma explosão de casos por conta dessa política de Covid-0. É claro que isso traz outros problemas, né? Principalmente do ponto de vista econômico. Para a China é um grande problema, porque ela vai ter que colocar em quarentena, né, uma megalópole de em torno aí de 17 milhões de pessoas. Ou seja, é um polo industrial, isso vai repercutir diretamente na economia, né? Mas é a estratégia que a China tem adotado. É claro que já levanta-se a hipótese de utilizar outras estratégias, né? Assim como o Ocidente vem fazendo, né? Mas, assim, a gente pode, até certo ponto, confiar assim, nos dados. É claro que, né, ressaltando sempre essas lacunas. Um outro ponto interessante é que o Oriente ele tem assim, bastante experiência em conter ondas, né, de vírus causados por questões respiratórias, né, assim como o SARS. A gente observou também estratégias muito similares, por exemplo, implementadas pelo Vietnã, que deram certo. Mas é claro, a gente está agora com a Covid
E mais, a gente tem uma variante que é sem precedentes, ou seja, a humanidade nunca viu algo parecido, né, como o caso da variante Ômicron, e a forma, né, com que ela se alastra. Isso, fatalmente, né, já lá na China, leva a se repensar nas estratégias, né, porque é muito difícil você conter uma variante tão agressiva quanto a Ômicron. É claro que vai ser necessário, né, a implementação de políticas no sentido de tentar flexibilizar, mas ao mesmo tempo, por exemplo, vacinando a população de forma massiva, aplicando o teste e fazendo o que a China vem fazendo. Mas, assim, a experiência, né, do Oriente mostra que é possível, sim, esse tipo de estratégia, embora tenha um custo, né, muito radical do ponto de vista econômico. A gente está conversando com o professor Wallace Correia, né, trazendo dados e informações sobre o que está acontecendo na China, professor. Eu estava acompanhando aqui a imprensa americana, né, e muita gente falando sobre a quantidade de vacinados. Simplesmente, na China, de novo, teve gente que não se vacinou, né, então agora também estão colocando isso, digamos assim, como um dos argumentos para essa nova alta. O Brasil é um país, felizmente, onde a maioria da população se vacinou, tem essa cultura vacinal. Dá para fazer essa ligação, professor? Ou seja, a possibilidade de aparecimento de uma nova variante, agora está falando da junção de duas variantes, com a população vacinada, como é a população brasileira, felizmente, né, a cultura vacinal do Brasil, pode fazer diferença, professor? Sim, e faz a diferença, né? Na verdade não é que pode, ela tem feito a diferença, né? Não somente a cultura, né, da vacina aqui no país, mas também toda a infraestrutura, né, que o SUS dispõe para que essas campanhas pudessem acelerar, dado a disponibilidade de vacinas, né? É claro que a gente tem que ressaltar que nós tivemos um problema, né, na aquisição dessas vacinas, né? Infelizmente isso gerou, né, uma grande quantidade de pessoas vindo a óbito por conta da Covid, que poderia ter sido evitado se a gente tivesse adquirido essas vacinas de forma mais precoce, mas a cultura vacinal brasileira, ela foi muito importante para o sucesso da nossa campanha, tanto é que nós temos hoje percentuais, né, de cobertura vacinal que rivalizam, por exemplo, com a América do Norte e também com a Europa, né? Inclusive, por exemplo, há estados que a gente já atinge nessa cobertura vacinal, ela é maior, inclusive, que países referências na Europa. E um outro ponto muito interessante é que não somente a questão da vacina, né, tem segurado aqui a Ômicron, mas também a questão da gente já ter uma grande quantidade de pessoas que foram acometidas pela Covid, o que gerou uma imunidade natural por parte dessa cepa, né? Isso não ocorreu na China, então por isso que tem esse temor. Por exemplo, tem 5 mil casos, isso pode gerar um temor de uma grande explosão, porque a população lá, além de ter essa questão de talvez não ter avançado proporcionalmente falando do tamanho da China, né, a cobertura vacinal, também tem esse receio, né, de grande parte da população ainda não ter sido acometida por nenhum tipo de cepa da Covid, né? Isso também impacta significativamente nessa questão, né, e faz com que o número de casos aumente cada vez mais. Nossa, tá vendo? Tem também ponto negativo, né? Um outro ponto negativo dessa política da Covid-0, além do econômico, é esse, né? A população, ela acaba não sendo exposta e aí também não fica protegida de certa forma. Agora, pelo que o professor está falando, né, Barão, essa Ômicron é o Messi das variantes, né? Consegue furar tudo quanto é política aí adotada pelos governos. Ô, Barão, no ano passado, a gente conversou com o professor Wallace aqui, e a gente fez até aqui uma comparação com aquele filme Não Olhe para Cima, porque o professor tinha todos os dados, ele olhava para aquilo e conseguia fazer uma projeção, e fez uma projeção muito consistente. A gente está observando agora acontecer exatamente o que o professor disse para a gente no fim do ano passado, falando sobre essa explosão do número de casos, depois a queda primeiro do número de casos e depois só do número de mortes, uma vez que as mortes elas evoluem num ritmo diferente do que as contaminações. O professor, qual é a projeção que a gente pode fazer daqui para frente, né? Já tem autoridade em saúde falando sobre alteração de nomenclatura para endemia. O que é que os números estão mostrando agora com relação ao Brasil e também a entrada de uma nova estação, né? O outono está chegando aí, depois o inverno. O que é que a gente projeta a partir dos números para os próximos meses? Embora seja difícil a gente traçar, né, a gente inferir o que vai acontecer nos meses seguintes, já existem, né, algumas linhas no seguinte sentido, né? Então, por exemplo, a Europa tem adotado essa questão
de conviver com o vírus, né, ou seja, de tentar flexibilizar essa questão pandêmica, né, e até, em alguns casos, né, discutindo-se a possibilidade de transformar, né, numa endemia, o que, na minha visão, é um pouco precoce, né, mas já existe essa linha, né, que tenta, de certa forma tenta, né, atenuar essa questão econômica e tentar conviver com o vírus. Existem outras linhas também que já começam a levar em consideração a possibilidade de um avanço da subvariante da cepa original da Omicron, que é a BA.2, que já começa também a se despontar em alguns países europeus, inclusive, por exemplo, né, fazendo com que a curva de casos do Reino Unido tenha uma inflexão, comece a voltar a aumentar agora, né, começou a voltar a aumentar. A mesma coisa acontece com a Alemanha e também com a Áustria, né? Então, existem alguns países europeus que já registram esse aumento de casos, embora isso não seja observado na totalidade dos países. Então, existe ainda uma competição, né, entre a cepa original e as subvariantes que estão. Existem, na verdade, duas subvariantes, né? A BA.2 e a BA.1.1 e a cepa original da Omicron, né? Então, não é um padrão que a gente observa em todos os países, mas sim, é muito preocupante quando a gente olha países de referência, né, como a Alemanha, né, ou até conglomerado de países, né, como o Reino Unido, né, já apresentando essa inflexão na curva. É claro que, assim, resta a gente saber qual é o impacto, né, se é realmente por conta dessa subvariante ou se, de repente, foi por conta do afrouxamento das medidas, né, como, por exemplo, né, o banimento da utilização de máscaras. Então, ainda está nebuloso nesse sentido. Mas isso fica de alerta também para o país, né, para o Brasil. Então, é possível, né, que a gente observe aí repiques acontecendo por conta dessa subvariante ou também por conta, né, dessa questão do afrouxamento das medidas. Então, assim, está bastante nebuloso e, ao meu ver, é bastante crítico, né, a gente transformar em endemia agora. Então, seria mais prudente a gente esperar as próximas semanas para ver como a pandemia vai se comportar, não somente no Brasil, mas no resto do mundo como um todo. Lembrando, né, que a gente tem surtos agora acontecendo, por exemplo, na Coreia do Sul, a gente tem grandes picos, né, acontecendo lá e em outros países da Ásia, né. Por isso que essa questão da Covid-0, ela está agora em xeque, né, em discussão. Embora, né, a gente tenha que sempre salientar que, do ponto de vista de vidas, né, de salvar vidas, a melhor medida ainda mais efetiva é a vacinação, né, em detrimento de colocar a população em risco, né, para ter imunidade natural. Então, a gente tem que sempre lembrar isso, né? O custo disso é muito elevado em termos de óbitos. Estava torcendo aqui o professor falar, tá tudo liberado, os mapas estão indicando que vai cair número de casos, morte não vai mais acontecer, mas o professor deixou claro que ainda o cenário é nebuloso, é bom ter um pezinho atrás, sempre aparece uma variante, tem caso crescendo aí na China, na Europa, enfim, tomara que seja apenas um susto, que as coisas entrem no trilho. Falar que ninguém aguenta mais, né, Carla, já é uma realidade antiga, né? Aguenta mais, já aguentou muito, agora já não suporta mais falar sobre isso. Diga aí, Carlinha. Não, o nosso ouvinte Leonardo, de Belo Horizonte, está acompanhando aqui a entrevista atentamente. A gente está falando sobre essa política sequela Covid-0, e ele está falando, olha, mas tem um ponto muito positivo dessa política, que é não expor as pessoas à doença e, consequentemente, evitar aquelas sequelas que muitas vezes a gente nem sabe quais são ainda, né? Falei, tem toda a razão, Leonardo, está certíssimo. É isso, né? Bom, Fala, professor. Fala, professor. Sim, eu também concordo, né? Como eu mencionei agora há pouco, né? Essa política, né, de exposição, ela custa muito caro em termos de vidas humanas. Né? Além da questão das sequelas, que a gente ainda desconhece, né? A gente ainda está estudando quais são os efeitos dessas sequelas, né? Então, por isso que a melhor medida, ainda assim, é a vacinação massiva. Então, essa sim, certamente vai diminuir os óbitos sem colocar a população em risco, né? É isso aí. Professor, eu queria agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui na Band News FM. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor Wallace Correia, professor da Unifesp, coordenador da plataforma Infotracker. Até a próxima, professor. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigada, professor. Até a próxima.